E hora também de dar bom dia para ele, João Magalhães, editor de política do jornal O Dia. Sexta-feira, João, bom dia para você. Bom dia, Nájila Fernandes, bom dia a todos. Olha, João, os diretórios municipais dos partidos políticos e os pretensos candidatos da cidade de Barras estão recebendo orientação do Ministério Público do Piauí. Explica pra gente que tipo de orientação é essa nesse momento, João. É uma orientação importante, Nájila, porque depois os partidos e pretensos candidatos não podem dizer que não foram informados. Através do promotor Glécio Setúbal, o Ministério Público está notificando partidos para que eles cumpram a questão da porcentagem, né, de candidaturas femininas nos partidos políticos. Além disso, ele lembra que os recursos do fundo partidário e os recursos do fundo eleitoral também devem ter 30% destinados a candidaturas femininas. Lembrando que a medida também vale para a propaganda, né, para o tempo de propaganda dos partidos no rádio e na televisão, enfim, todas as questões administrativas relacionadas aos partidos políticos nessas eleições. É necessário, é obrigatório que se cumpra a cota de 30% das mulheres. Portanto, o Ministério Público já deu um passo à frente e orientou os partidos neste sentido, para que depois eles não venham dizer que não foram avisados, que não tinham conhecimento da legislação, até porque o partido que não cumpre essa cota de 30%, tanto de candidaturas femininas, quanto de investimentos do fundo partidário e do fundo eleitoral em candidaturas femininas, pode ter aí sua prestação de contas reprovada, pode ter inclusive problemas para eleger seus vereadores. É bom lembrar que já há casos, inclusive aqui no Piauí, de coligações que foram cassadas exatamente porque fraudaram candidaturas femininas. Então, o promotor Glécio Setúbal notificou os partidos no município de Barras para que eles estejam atentos a essa questão. E tem inclusive também uma orientação sobre o uso dos recursos de campanha nesse período, João. Sem dúvida nenhuma. O Ministério Público também está atento para acompanhar e os partidos que descumprirem as medidas, que descumprirem a legislação, sem dúvida nenhuma, podem responder aí na justiça, assim como podem ser penalizados, inclusive durante a campanha, colocando em risco aí a legalidade de toda a chapa. Bom, ontem nós falamos aqui e de fato aconteceu. Os deputados do Progressistas se reuniram com o governador Wellington Dias. A gente está vendo aí algumas fotos dessa reunião, com a presença de alguns deputados. E aí, João, você tem o resultado dessa reunião? Eu, por exemplo, entrei em contato com o deputado Bessá e ele me respondeu, Nájila, não teve nada demais na reunião. Foram tratados apenas de assuntos administrativos. Foi exatamente isso, João? Teve essa hora em que se discutiram questões administrativas, os deputados apresentaram as suas demandas lá dos municípios que eles representam, o governador Wellington Dias também falou da necessidade de ter o apoio do Progressistas na Assembleia Legislativa, citou alguns projetos que podem ser encaminhados para lá e que ele conta com o apoio da base do partido. Do ponto de vista político, houve sim uma entrada neste sentido também, uma tentativa do governador em apaziguar os ânimos, no sentido de demonstrar que, como Progressistas hoje é um aliado do governo, ele vai ser tratado como aliado nas eleições, mas essa parte política vai ficar principalmente para a semana que vem, quando Wellington Dias vai se reunir diretamente com o senador Ciro Nogueira. E aí sim, espera-se que esse tema da política entre mais na pauta, até porque a gente sabe que é Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, quem tem o controle do partido. Portanto, é com ele que o governador Wellington Dias vai aprofundar as discussões políticas. Então, a reunião ocorreu com bastante tranquilidade na tarde de ontem, já início da noite praticamente, mas onde realmente teve essas demandas administrativas apresentadas,
e o olhar político, a questão política, vai ficar principalmente para essa conversa direta entre o governador Wellington Dias e o senador Ciro Nogueira, lembrando que hoje esses dois partidos estão numa espécie de distanciamento, porque eles são adversários na maioria dos municípios piauienses, eles disputam o comando de cidades importantes, e sem contar que o cenário que se vislumbra lá para 2022 coloca o Wellington Dias de um lado, Ciro Nogueira de outro. Já que você falou no nome do senador piauiense Ciro Nogueira, só para lembrar o telespectador, nesse momento deve estar desembarcando aqui no Piauí o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ontem a gente conversou aqui ao vivo com o senador Ciro Nogueira e ele confirmou, de fato, tem uma agenda para ser cumprida na cidade de Floriano hoje. Senador Ciro Nogueira, deputada federal Margarete Coelho e muitas outras autoridades locais, políticos locais, vão acompanhar o ministro Rogério Marinho nessa agenda lá na cidade de Floriano, que, como eu disse, deve estar acontecendo ou prestes a acontecer. Não é, João? Isso mesmo. É bom lembrar que lá que a agenda, a pauta, né, que está na agenda lá do ministro, trata-se principalmente da entrega de um conjunto habitacional com quase 500 casas ao município de Floriano. O novo ministro também deve falar sobre a destinação de emendas do senador Marcelo Castro e de toda a bancada para investimentos em esgotamento sanitário no município de Floriano, enfim, uma agenda de bastante... João, e o vereador Samuel Silveira, ele reforçou o apoio à pré-candidatura de Kleber Montezuma e à pré-candidatura de Paulo Lopes. Tem um vídeo que, inclusive, ele postou nas redes sociais. Nós estamos aqui aproveitando as redes sociais e para fazer uma afirmação. Nós fortemente estamos engajados na pré-candidatura do professor Kleber Montezuma para prefeito da nossa querida Teresina. Da mesma maneira, fortemente engajados, com todo o apoio à pré-candidatura do pré-candidato Paulo Lopes para a Câmara Municipal, para vereador da nossa Teresina. Sem dúvida nenhuma, João, Samuel Silveira, vereador, ex-secretário, é um apoio importante, uma liderança atuante em Teresina, em diversas zonas, em diversos bairros hoje na capital e, sem dúvida, é um apoio importante para Kleber Montezuma, que, como a gente cansou de dizer, ainda está tímido nesse momento em que seus adversários políticos estão aproveitando cada momento, cada situação, inclusive as redes sociais, para poder estar nesse momento de pré-campanha. É bom lembrar que o delegado Samuel Silveira, ele começou a ensaiar um desejo de ser o pré-candidato a prefeito do PSDB. Tanto é que quando ocorreu o prazo, né, para que pré-candidatos a vereadores se afastassem dos órgãos, ele preferiu ficar, se afastou no prazo para quem deve concorrer a cargo majoritário, ou seja, prefeito ou vice-prefeito. Começou a tentar articular dentro do próprio PSDB o fortalecimento de seu nome, mas a decisão do prefeito Firmino Filho foi soberana no partido. O pré-candidato é Kleber Montezuma e agora Samuel Silveira adere publicamente a essa pré-campanha tucana. O vereador Samuel Silveira realmente teve nas últimas eleições uma votação bastante expressiva, comandou aí, vamos dizer, os primeiros passos, né, da Guarda Municipal aqui em Teresina, portanto, tem realmente uma atuação, principalmente nessa área da segurança, que é reconhecida, e agora entra de fato no time do pré-candidato Kleber Montezuma, nessa tentativa, nesse desafio que o partido tem de popularizar o nome do ex-secretário de Educação, tentando fazer com que ele realmente seja reconhecido pela população como o nome do prefeito Firmino Filho nesta disputa, tendo em vista que, obviamente, como você falou, ele sempre foi muito lembrado pela gestão, nunca teve uma participação política muito intensa, nunca foi do diálogo político, então está dando os primeiros passos neste sentido. Quanto mais apoio do próprio PSDB ele tiver, sem dúvida nenhuma, mais condições ele tem de popularizar o seu nome. Já que a gente está falando no nome do pré-candidato a prefeito de Teresina, do Ninho Tucano, Rodrigo Martins, João, atual diretor do HUT aqui em Teresina, vai participar da coordenação da campanha de Kleber Montezuma?
Porque até então o nome que eu pelo menos tinha escutado era de Charles Pires, que ia realmente coordenar a campanha. Continua, permanece? Rodrigo Martins seria um reforço, um apoio? Será exatamente um reforço, principalmente na área da saúde, Nájila. Rodrigo Martins, hoje, é bom lembrar, é o diretor do Hospital de Urgência de Teresina, tem bastante experiência política, foi presidente da Câmara Municipal e foi também deputado federal. Nas últimas eleições ele desistiu de concorrer à reeleição, mas tem essa experiência política, tem experiência administrativa, já comandou aí órgãos importantes, hoje está no comando do HUT, né, que é um hospital da linha de frente aqui da saúde no Piauí, atendendo pacientes, inclusive, de outros estados, e agora aceitou o desafio de ajudar o professor Kleber Montezuma a montar um plano de governo na área da saúde aqui da capital. Então, é exatamente esse esforço que Kleber Montezuma tem de se aproximar das lideranças, assim como de montar um plano de governo técnico para ser apresentado para a população durante a campanha eleitoral, que agora conta com o apoio aí do ex-deputado Rodrigo Martins. Regiane Dias, a deputada federal, lança hoje a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica aqui no Piauí. Em âmbito nacional, João, a campanha é promovida pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Associação dos Magistrados Brasileiros, com apoio da bancada feminina da Câmara, entidades representativas e governos dos estados. Como eu disse, essa campanha será lançada hoje, com a participação, inclusive, além da bancada feminina, eu já tive a confirmação do pré-candidato e também deputado federal Fábio Abreu, do desembargador Sebastião Ribeiro Martins, presidente do Tribunal de Justiça do Piauí, e de tantas outras autoridades que apoiam, claro, essa campanha. Inclusive, apoiam também nas redes sociais. Todos esses nomes, a gente que segue lá nas redes sociais, já viu a mãozinha deles, né, com um X em vermelho, aderindo também à campanha que tem uma extrema importância, principalmente nesse momento de pandemia, João, em que a gente vem mostrando, infelizmente, todos os dias, que o número de violência doméstica, inclusive contra a mulher, só vem crescendo. É uma campanha nacional que tem um papel muito relevante, como você falou, a violência doméstica, infelizmente, é um tema que sempre deve estar em pauta, principalmente agora, onde, infelizmente, também houve esse aumento, né, de denúncias, onde, por conta da pandemia, as pessoas estão mais em casa e aí as mulheres que sofrem violência doméstica estão em casa junto com seus agressores. Portanto, aumenta aí o risco de agressão e uma campanha como essa é fundamental para conscientizar toda a população. É bom lembrar que quando a gente fala em conscientizar a população para combater a violência doméstica, a gente não deve falar apenas para as mulheres, pelo contrário, as mulheres são vítimas, é preciso falar também para os homens, é preciso falar para as crianças, é preciso falar, enfim, para toda a sociedade, porque essa é uma pauta que precisa do apoio de toda a população no enfrentamento à violência contra a mulher, que infelizmente é uma das chagas que a nossa sociedade possui, que está em alta e, portanto, precisa, o poder público, a sociedade precisa utilizar aí de todas as ferramentas necessárias para combater e, sem dúvida nenhuma, a aprovação de uma legislação, o cumprimento, aliás, daquela legislação a gente tem e ela é muito positiva, principalmente no âmbito da Lei Maria da Penha. Mas a fiscalização, o cumprimento dessa legislação, sem dúvida nenhuma, passa também pela conscientização e por isso que propostas e projetos como esses são fundamentais para popularizar o tema, colocar em discussão a necessidade de se enfrentar cada vez mais a violência doméstica. E aí, só para completar, essa campanha, inclusive, ganhou apoio de estabelecimentos comerciais como as farmácias. A pessoa, por exemplo, a mulher que se sente vítima, ameaçada, ela pode chegar ali na farmácia discretamente com um X na mão, por exemplo, na marca de batom, enfim, fazer um sinal, sinalizar que ali, quem estiver no balcão, o farmacêutico, ele já vai entender a sinalização dessa pessoa. E como eu disse, é uma campanha que vem ganhando apoio não só das autoridades, não só dos famosos, mas enfim, é uma causa que a gente abraça não só nesse momento de pandemia, mas infelizmente os números, os registros estão aí antes, durante e infelizmente, repito, vão continuar após a pandemia
Também. Agora, João, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, é verdade que ele admitiu que pode ser candidato a presidente da República em 2022, João? Olha, Nájila, Mandetta concedeu uma entrevista a uma emissora de rádio, né, a Band News lá em São Paulo, e deixou muito claro que ele tem projeto eleitoral para 2022, seja para presidente da República ou vice-presidente. Ele disse que segue aí o pensamento dos democratas, entende que o partido deve sim ter um candidato próprio à presidência, e falou mais, ele disse que vai começar a percorrer todo o país. O ex-ministro da Saúde, é bom lembrar que assumiu o cargo ano passado, vem fazendo uma gestão razoável, mas no enfrentamento à pandemia, o Luiz Henrique Mandetta ganhou muita repercussão, exatamente porque teve lá as suas posições firmes que confrontavam inclusive as ideias do presidente Jair Bolsonaro, o principal ponto mais importante que levou inclusive a sua demissão do cargo. Luiz Henrique Mandetta confirmou esse desejo de participar ativamente das eleições de 2022. Ele disse que agora, no mês de agosto, conclui o seu livro, onde ele vai relatar todas as suas ações, os desafios que enfrentou no Ministério da Saúde, inclusive no período da pandemia. Ele também tem experiência, inclusive, na gestão de planos de saúde, enfim. E com esse livro, ele disse que vai colocar embaixo do braço e vai sair percorrendo todos os estados, lançando, apresentando, obviamente concedendo entrevistas exatamente nesse sentido de tentar nacionalizar o seu nome para o cenário de 2022. Então, é um nome que há alguns meses estava muito em alta, obviamente, ao deixar o cargo, teve aí um distanciamento, vamos dizer assim, da população, mas já pretende retornar agora ao seu posto, no sentido de tentar nacionalizar o seu nome para a corrida presidencial de 2022. A entrevista foi bastante razoável, ele falou da necessidade que o Brasil necessita, né, de encerrar essa polarização política entre extrema esquerda, extrema direita, enfim, fazer com que todo mundo comece a dialogar e fazer com que o poder público discuta exatamente aquelas pautas que é preciso discutir, deixando tanta polêmica, tanta picuinha de lado. Então, vamos aguardar aí para ver esse cronograma, né, de lançamento do livro e, com certeza, como democratas aqui no Piauí também tem um diretório bastante forte, é possível, é provável que Luiz Henrique Mandetta venha ao Estado também no lançamento desse livro. E aí, sobre 2022, só para completar, ele disse que vai, claro, defender o que ele acredita. E se o DEM concordar, ele segue junto com o partido. Senão, ele vai achar um outro meio, um outro caminho para seguir, como realmente quem pretende disputar a presidência da República em 2022. E aí eu fico pensando, João, se ele realmente entrar nessa disputa, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde, se também entrar, se for confirmado, Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, talvez o próprio atual presidente Jair Bolsonaro e outros nomes também que a gente já conhece, vai ser uma briga de titãs, meu amigo, viu? Sem dúvida nenhuma. Pelo menos nesse primeiro momento é sempre comum ter vários nomes se colocando à disposição. Lá na reta final pode ser que afunile ainda mais, que haja aquelas alianças, aqueles acordos, mas o importante é que a gente vai acompanhar tudo aqui para informar o telespectador de como é que está se desenhando esse cenário também. João, muito obrigada, boa sexta-feira, bom final de semana e até segunda. Até segunda, Nájila, um bom dia para você, um bom final de semana a todos. Fechando agora a nossa janela política.